Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar a proposta que está no âmbito da descentralização, em que Porto e Lisboa querem mais competências nos transportes e habitação. O mais recente relatório sobre os incêndios de outubro, que revela falhas. Na saúde temos o tema do surto de sarampo, que já conta com 62 casos confirmados. Ainda na saúde, os hospitais públicos levam mais de 90 dias a pagar dívidas aos fornecedores. E analisamos ainda a política internacional com o assassinato de um segundo vereador no Brasil no espaço de uma semana. Então, os temas hoje no Espaço Opinião, e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos por falar da descentralização. Porto e Lisboa querem mais competências nos transportes e na habitação. Uma cimeira, então, em Queluz, que juntou 35 autarcas. Olha, o tema da descentralização é um tema permanentemente atual. Ele está em cima da mesa, faz parte das agendas políticas, mas também é verdade que já assim acontecia há 20 anos, ou há 10, ou há 5 anos. Eu lembro bem que nós andamos há 20 anos, há mais de 20 anos, a falar no papel importante das áreas metropolitanas, designadamente do Porto e Lisboa, no reforço das suas competências e, sobretudo, na descentralização para o poder local e para este nível diferente do poder local, que são as duas áreas metropolitanas que temos no país. Olha, e para começar, a primeira medida e o primeiro sinal que devia surgir neste debate da descentralização era esta cimeira que mobilizou 35 autarcas de 35 concelhos das duas áreas metropolitanas. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República devia fazer-se de uma forma descentralizada. Em vez de se fazer em Queluz, ou em Sintra, ou na área metropolitana de Lisboa, devia-se fazer na área metropolitana do Porto. Podia-se fazer, por exemplo, em Matosinhos. Poderia começar por aí a descentralização. Começava por aí um sinal de descentralização. E esse sinal provocaria um efeito psicológico extremamente positivo. Mas, como vê, fala-se muito em descentralização e executa-se pouco relativamente a medidas concretas de descentralização. Isto que eu estou a dizer, que é crítico, e que é um discurso que sai do discurso do politicamente correto, que normalmente se faz na vida política em Portugal, não impede de eu considerar que esta questão da descentralização é uma questão pertinente, é uma questão com grande sentido de oportunidade e é uma questão que, mesmo estando recorrentemente em cima da mesa, é um processo que nunca se esgota, que está sempre, é um processo muito evolutivo, não é um processo estático, é um processo que tem uma grande dinâmica e que nunca, repito o que disse há pouco, nunca se esgota. E eu acho que há aqui desafios da nova geração de competências em matéria do poder local, e designadamente das associações de municípios e das áreas metropolitanas, um desafio fundamental que pode funcionar como eixo determinante para o novo quadro comunitário de apoio que está em preparação ou que se começa a definir os seus contornos. Quanto às medidas que foram mais emblemáticas nesta cimeira e que o Primeiro-Ministro as sublinhou com um traço muito evidente, aliás, a Helena também as referiu, a questão da mobilidade, a questão dos transportes, a questão da descentralização, mas vamos lá ver. A questão da habitação também, que é uma questão pertinente, e quando analisamos os dados, quer de Lisboa, quer do Porto, em que a habitação é relativamente cara. Mas repare uma coisa que lhe vou dizer, isso é verdade, mas para demonstrar o que eu disse atrás, é salientar que em matéria de habitação, as competências já estão há muito descentralizadas para o poder local democrático em Portugal. Repare, então não se lembram do PERI, do Plano de Erradicação das Barracas? Então não se lembram, sabe quantos anos tem? 20 anos. Sabem, as pessoas que me estão a ouvir, sabem quem executou o PERI em Portugal? O plano de acabar com as barracas nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa foram as autarquias portuguesas. Então, e agora, 20 anos depois de se ter essa notável experiência do combate às barracas, numa prática, num exercício do dia-a-dia do poder local, das autarquias locais, vem-se dizer novamente que a questão da habitação é um tema atual da descentralização. Eu acho que temos de ser mais criativos e temos de ser mais imaginativos. Repare, os transportes. Então os transportes não são uma tarefa, não é já uma tarefa da responsabilidade dos autarcas e dos... Narciso, como é que vê que os autarcas tenham, digamos assim, proposto que exista um passo único que é, nas áreas metropolitanas de Lisboa
e Porto. De que forma é que este passo único, de facto, iria ajudar na mobilidade? Eu acho que há uma questão que os autarcas têm razão. É que é mais fácil descentralizar para um conjunto de municípios poderem articular políticas e avançar com medidas concretas para combater um problema que é comum aos vários municípios do que avançar com este tipo de descentralização de uma forma isolada, município a município. Primeira questão. Segunda questão, que também devo salientar, que demonstra que os autarcas têm razão. Os grandes problemas, por exemplo, ao nível da habitação, estão, de facto, nos grandes centros urbanos. Estão, indiscutivelmente, nas duas áreas metropolitanas. É aí que se concentram os grandes problemas. E, se puser o problema nestes termos, eu estou de acordo. Não pôr problema nos termos de descentralizar competências da habitação para o poder local em geral, porque isso já se anda a fazer há 20 anos. Mas concentrar medidas excepcionais, medidas legislativas e medidas com eficácia do ponto de vista da desburocratização dos processos e da disponibilização dos meios financeiros para o efeito, para intervir de uma forma mais eficaz nos concelhos das áreas metropolitanas, das duas áreas metropolitanas que temos, da de Lisboa e do Porto, é uma medida acertada, é uma medida necessária e é uma medida que vai no sentido de rentabilizar os meios disponíveis, designadamente os meios financeiros e também os meios técnicos e meios humanos, obviamente. A descentralização terá que ser uma reforma estrutural do Estado, Narciso Miranda? Isso é uma verdade inequívoca. E a descentralização não passa exclusivamente pelo reforço do poder local, das competências do poder local com as respectivas mochilas. Também é preciso pensarmos no patamar de poder que tem que ficar entre o exercício do poder local e o poder central. E as duas áreas metropolitanas, estando eu de acordo que devem ser reforçadas, não resolvem esse problema, que é o velho problema da regionalização, que é muito importante que acontece em Portugal. Narciso Miranda, vamos agora analisar as declarações de Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, que disse que a descentralização terá que ser bem mais que um processo de delegação de competências nos municípios e nas áreas metropolitanas. Eu não posso estar mais de acordo. O Presidente do Conselho Metropolitano do Porto acaba de dizer, por outras palavras, o que eu estou a dizer. Porque o que tem acontecido até agora são medidas de descentralização efetiva, numas vezes mais ativa, noutras vezes menos ativa, mas com um discurso permanentemente renovado de todos os governos, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, a falar sempre na mesma coisa. Reparem, pela primeira vez temos um governo que é suportado, é um governo do PS, mas que é suportado por dois partidos que nunca estiveram na esfera do poder, que é o PCP e o Bloco de Esquerda. E todos sabemos que os campeões do discurso da descentralização, ao longo das décadas, foi sempre o PCP e o Bloco de Esquerda, desde que foi fundado, antes de ser fundado, designadamente pela UDP. Pois agora, como eles são as muletas deste governo, têm um discurso igualzinho ao do PS e ao do PSD e ao do CDS. Ninguém nota nenhuma diferença. Os discursos estão todos sintonizados. São sempre no mesmo sentido. Vamos avançar com a descentralização. É preciso centralizar mais. Mas depois a prática não coincide com a intensidade do discurso. Portanto, eu sou daqueles que afirmam que é preciso descentralização, é preciso avançar com este passo histórico importante e efetivo, desde que ele se concretize para além do discurso. Será a última grande oportunidade da descentralização? Eu subscrevo a afirmação do Primeiro-Ministro, que ele diz ontem, que este é um momento histórico, mas eu gostaria que ele dissesse o momento histórico do dia da concretização da descentralização e do reforço das competências das duas áreas metropolitanas, porque discursos estamos nós cheios. Será a última grande oportunidade para a descentralização, Narciso Miranda? Não é a última grande oportunidade, é mais uma oportunidade, porque isto nunca se esgota. E eu reafirmo esta afirmação. O problema da descentralização nunca se esgotará, porque o processo é evolutivo e é um processo extremamente dinâmico. Foi um passo importante para a descentralização e esta cimeira em que é luz. Exatamente, é um passo importante, quanto mais não seja para pôr o assunto em cima da mesa, que eu tenho pena que devia ser numa mesa de um Conselho da Armentana do Porto, que era um sinal de descentralização. Como já falámos. Narciso Miranda, passamos então agora para o nosso próximo tema. Falamos mais uma vez de incêndios florestais, falamos dos incêndios florestais de 2017. O relatório dos incêndios de 15 de outubro afirma que Portugal foi, tal como aliás já tinha acontecido em junho, assolado por condições atmosféricas
extremas. Pois é Mais um verdade. relatório, dados importantes e de salientar, e também aqui algumas recomendações, então, para o 15 de outubro, os incêndios de 15 de outubro de 2017. É verdade, mas também é verdade que o relatório também diz que houve falhas absolutamente inacreditáveis. Falhas ao nível do comando, falhas ao nível da coordenação, falhas ao nível da informação, falhas Isto ao porque nível... o sistema já tinha entrado em descontinuidade, que já tínhamos entrado, então, na fase Delta. Exatamente. Mas repare, o que mais me choca relativamente a esta questão dos incêndios, dos quais resultaram 114 mortes, que é uma coisa absolutamente impensável, é uma coisa inacreditável, é uma coisa que nos deixa a todos, presumo eu, profundamente perturbados, e largas centenas de feridos. Não obstante terem sido destruídos 500 mil hectares da nossa floresta e terem sido destruídas 2.000 habitações, casas de famílias, e terem destruídas várias empresas e eliminados vários postos de trabalho, aqueles que tiveram responsabilidades políticas indiscutíveis, incontornáveis, na altura destes incêndios, quer dos incêndios de 17 a 24 de junho, quer dos incêndios de 15 de outubro, aparecem agora com um discurso como se nada tivessem a ver com isto e a fazer uma hipócrita pedagogia como se não tivessem rigorosamente nada a ver com o que aconteceu. E essa parte é que é perturbadora e preocupante, porque não tivesse sido a intervenção direta, pedagogicamente forte e afirmativa e persistente do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nós hoje não estávamos a fazer aquilo que se está a fazer. E às vezes nós ouvimos críticas a dizer, estão sempre a dizer a mesma coisa, o que é verdade. Estão sempre a repetir as mesmas mensagens, o que também é verdade. Há casos concretos que vale a pena esta persistência, como o Presidente da República demonstrou, e repetir o discurso e dizer, como ele disse muitas vezes, eu vou repetir esta mensagem tantas vezes quantas necessárias, até que quem tem responsabilidades já saiba assumir. E eu acho que há resultados muito positivos desse discurso persistente, pedagogicamente forte, muito afirmativo do Presidente da República, que assumiu-se aqui como um grande líder do Executivo, que é que tem a responsabilidade de executar, as medidas necessárias para evitar aquilo que aconteceu e também a responsabilidade de executar as medidas preventivas para evitar que aquilo se repita. Existe aqui também uma grande desigualdade entre os apoios de junho e de outubro. Há uma profunda desigualdade e uma grande contestação que começa a surgir por todos os lados. Agora, quando se chega a hora da verdade, claro que há aqui uma coisa que é muito importante, que é uma nota que eu gostaria de deixar. Não há dinheiro nenhum que pague a morte de uma pessoa. Não há dinheiro nenhum, seja qual for o valor, é impossível quantificar quanto é que vale o ser humano que perdeu a vida nestes incidentes ou nestes acidentes. Mas é verdade que começam a aparecer, mesmo relativizando esta questão material, em função do drama da perda de vidas e dos feridos e do que se perdeu, dos pós-trabalho, etc., e do património que se destruiu, começam agora a aparecer as divergências que são, em alguns casos, razoavelmente profundas relativamente aos valores atribuídos, relativamente às vítimas de um acidente com as vítimas do outro acidente e muitas vezes até dentro do número das pessoas que tiveram familiares que foram vítimas nos mesmos acidentes. Narciso Miranda, o que é que tem que mudar? Tudo. Em primeiro lugar, a nossa cultura de estar na vida, a nossa cultura de funcionamento, a nossa cultura de olhar para o nosso património histórico, para o nosso património florestal, para o nosso património que é património do Estado e ao ser do Estado é de todos nós. Em segundo lugar, tem que mudar a direção do nosso investimento. O nosso investimento tem que ser mais virado para a prevenção do que para a intervenção depois das coisas acontecerem. E depois a maneira como cada um dos cidadãos tem que olhar para estas coisas e tem que pensar que aquilo que é destruído num incêndio não é uma coisa que é dos outros, que não é nada comigo. Aquilo é nosso e também é uma questão que nos diz diretamente respeito, porque quanto mais nós destruirmos, mesmo que parcialmente, o nosso património, mais empobrecemos, mais
ficamos, mais pobres ficamos e naturalmente somos nós que acabamos por ter que pagar isto tudo. E eu acho que esta maneira de olhar de uma forma diferente para estas coisas, para esta cultura da responsabilidade, é um investimento que tem que se fazer, e eu acho que também o Presidente da República tem feito uma boa pedagogia. Aliás, precisamente, Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu a este relatório, a este conteúdo do relatório elaborado pela Comissão Técnica Independente sobre os Incêndios de outubro, e diz que é muito claro, muito evidente e que permite ao Governo tirar conclusões sobre o que correu Eu não mal. posso estar mais de acordo com o que o Marcelo Rebelo de Sousa disse. Compete ao Governo retirar conclusões, e retirar conclusões de uma forma o mais profunda possível, passando do discurso para a prática. E também já agora deixe-me deixar aqui uma nota, e também compete a esse monstro, que é um Estado dentro do Estado, que se chama EDP, retirar as respectivas conclusões e consequências também. E compete ao Estado português também retirar conclusões e consequências relativamente ao comportamento da EDP, que tem fortes responsabilidades nesta questão. Isto porque, segundo o relatório, a investigação ao fogo que nasceu na Lousã a 15 de outubro levanta fortes suspeitas de que o incêndio começou depois da queda de uma árvore sobre uma linha de média tensão. Exatamente, e não só por isso. Essa é uma razão fundamental, mas também há outras razões que me levam a fazer esta afirmação relativamente ao comportamento da EDP, que tem sido um comportamento nestes últimos anos sustentado por os grandes interesses privados. E não queria utilizar aquela expressão que as duas esquerdas mais radicais que sustentam o governo dizem, por grandes interesses do capital. Mas parece-me que há muitas esquerdas que se vão rendendo a este capital e que vão suavizando os seus discursos. Eu não faço isso porque afirmo, mesmo sendo aqui independente, como homem de esquerda, e digo, não faz sentido que uma empresa que se transformou num grande Estado dentro do outro Estado tenha este comportamento e não aconteça nada. Muito bem. Só para terminar então este tema dos incêndios e do relatório dos incêndios florestais, de acordo com a Comissão Técnica Independente, foram os primeiros com tamanha grandeza ocorridos no outono na Europa. Dados então da Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios de 15 de outubro. Passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de saúde e falamos precisamente do surto de sarampo no norte. Como se verifica, não obstante o esforço que eu até compreendo e com uma carga pedagógica significativa feito pelas entidades oficiais para desvalorizar as consequências deste surto, esse objetivo não foi atingido, porque o surto foi surgindo e foi crescendo como uma mancha de óleo que tem já repercussões muito preocupantes e muito significativas. Eu não, obstante o que acabo de dizer, devo salientar que Isto menos de 2 anos depois de ter sido reconhecido oficialmente que o Portugal estava livre do sarampo. Sabe que a grande questão são os dados estatísticos que são feitos com uma carga teórica muito profunda e que depois, passá-los para a prática, notamos as diferenças enormes. Mas também, por outro lado, uma questão fundamental que é as fragilidades que nós sentimos em Portugal em matéria daquilo que deve ser um investimento prioritário, que é o investimento na prevenção. Gastar dinheiro na prevenção é poupar a seguir. Na vacinação também. É prevenção. Vacinação é fazer prevenção. São atos preventivos. Parece que são caros, mas não são caros. São muito mais baratos do que o dinheiro que se gasta depois de uma forma reativa, depois de enfrentarmos os problemas. E esta questão do sarampo demonstra claramente o que acabo de dizer. E, portanto, isto atingiu proporções inicialmente não pensadas, proporções significativas. Isto está-se a alastrar, estão a aparecer focos em vários locais, mas também é bom reconhecê-lo, e eu era isso que eu ia dizer, que há aqui um grande esforço. Claro que esse esforço só começou a surgir depois das medidas, depois do problema ter surgido, mas as instituições ligadas à área da saúde em Portugal têm feito um grande esforço para controlarem a situação e para transmitir uma mensagem de serenidade junto da população. E uma segunda mensagem muito importante, que o próprio Presidente da República, mais uma vez, o Presidente da República a intervir numa área que é da responsabilidade do Executivo, a fazer a pedagogia da vacinação. No fundo, a dizer, as pessoas não são obrigadas a vacinarem-se, mas é importante que se vacinem. E esta mensagem do Presidente da República foi uma mensagem muito significativa que eu queria aqui salientar e sublinhar com traço grosso. Só para referir e também terminar este tema relativo ao sarampo, uma vez que o nosso próximo tema também é sobre saúde, Portugal teve 2 surtos simultâneos de sarampo em 2017 que infectaram quase 30 pessoas e levaram à morte de uma jovem de 17 anos. Narciso Miranda, falamos agora de hospitais públicos. Segundo os dados, levam mais de 90 dias a pagar.
Dos 50 hospitais públicos, 33 levam mais de 90 dias a pagar as dívidas aos fornecedores. A notícia é então avançada hoje pelo Jornal Público. É verdade, e alguns desses hospitais estão aqui bem perto de nós, do local onde nos encontramos. Estão aqui bem perto da sede da RTV. E é pena que isso esteja a acontecer, e é pena, sobretudo, não é só o facto dos hospitais demorarem mais de 90 dias a pagarem, porque há hospitais, em alguns casos, que demoram mais, não é de 90 dias, demoram mais é de um ano a pagarem alguns artigos, sobretudo, porque quando as carências financeiras são grandes, depois já a seleção ou a pré-seleção daquilo que se paga mais depressa e aquilo que se paga de uma forma mais prolongada. Mas isso, a grande questão não é só essa, embora essa seja uma questão muito importante para os fornecedores, mas a grande questão é quais são as repercussões desta situação. E as repercussões são inevitavelmente negativas. E eu conheço, e nós conhecemos, que há hospitais que têm inclusivamente carência de meios em consequência da falta dos meios financeiros necessários para poderem ter os meios necessários ao exercício das suas funções. E é por isso que se reduzem exames, e é por isso que se reduzem os consumos. Uma coisa é poupar, uma coisa é evitar o desperdício, outra coisa é cortar pura e simplesmente por falta de meios financeiros. E eu acho que isso é um problema muito complicado que o pai do Serviço Nacional de Saúde, o Arnaud, já disse várias vezes, e eu sublinho, que estamos a assistir de uma forma muito lenta a um ataque dos mais violentos ao Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que, mais uma vez, e termino com esta nota, se lança aqui um apelo para que as esquerdas em Portugal, que têm um papel importante, deixem de provocar este silêncio ensurdecedor que é perturbador para muita gente da esquerda de Portugal. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é um processo dinâmico, um processo interessante, um processo excelente. Nós temos serviços excelentes, serviços de saúde excelentes. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde excelente que não pode ser comprometido, vou repetir, excelente, de grande qualidade, com grandes equipamentos, com grandes meios humanos. Temos bons médicos, temos bons enfermeiros, temos bons profissionais de saúde. Tudo isto não pode ser comprometido com esta questão dos cortes, da falta de meios financeiros, que podem resultar num retrocesso com efeitos complicados na vida das pessoas, na saúde das pessoas, do Serviço Nacional de Saúde. Narciso Miranda, é também notícia hoje que o maior hospital privado do país está em risco de fechar. Um sinal negativo. Quer dizer que nem sempre os bons resultados são conseguidos através da iniciativa privada num serviço ou num setor tão importante como é a saúde. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas é evidente, todos nós sabemos, que há muitas unidades hospitalares da área privada, do setor privado, que estão a atravessar por períodos maus, porque também aí se sentem os efeitos dos cortes em matéria do financiamento. Porque, sejamos claros, as unidades hospitalares privadas prestam um serviço público, isto é, prestam um serviço aos cidadãos que é suportado pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se há cortes nos hospitais públicos, também se sentem os cortes que são feitos com incidência direta nos hospitais privados. Os públicos aguentam mais porque são públicos, os privados, naturalmente, que sofrem as consequências de uma forma visivelmente mais rápida. Narciso Miranda, falamos agora de política internacional, analisamos então algumas questões relevantes que têm acontecido no Brasil. O segundo vereador assassinado no espaço de uma semana. Assim eu acho que é muito grave o que está a acontecer no Brasil e, sobretudo, o que está a acontecer também no Estado regional do Rio de Janeiro, exatamente. É muito grave. Eu acho que o Brasil, desde a destituição absurda, prepotente, por razões objetivamente políticas, da Presidente da República democraticamente eleita, e depois do ataque que foi feito, independentemente das razões, eu até admito que existem razões, ao Presidente que foi mais popular na história mais recente do Brasil, num processo, ou em processos que são inacreditáveis numa democracia evoluída e moderna, como havia a obrigação de já existir no Brasil. Eu acho que o que está a acontecer no Brasil é muito grave. E este Presidente da República, que está lá suportado por um processo com uma carga de ilegitimidade muito forte,
Não estou a dizer ilegitimidade estritamente legal ou estritamente constitucional, ao abrigo da Constituição do Brasil. É uma ilegitimidade política absolutamente forte que faz com que o país e, sobretudo, as zonas mais urbanas e particularmente o Rio de Janeiro estejam a caminhar por uma via muito perigosa. E eu acho que é preciso acabar com isto. E a coisa que mais me agradou é a solidariedade internacional, a defesa dos valores dos direitos humanos, da liberdade política, da liberdade de manifestação, da liberdade das pessoas poderem afirmar-se pela diferença que está a acontecer em vários países do mundo, designadamente em Portugal. Eu acho absolutamente, e termino com esta nota, absolutamente inadmissível e revoltante que uma pessoa seja assassinada apenas, uma ou mais pessoas, que neste caso são mais pessoas, sejam assassinadas apenas por se afirmarem lutadoras pela igualdade de direitos e de oportunidades, lutadoras pelo direito à diferença, lutadoras pelos direitos das minorias, lutadoras, sobretudo, transformando-se em porta-vozes daqueles que não têm voz, ou daqueles que têm voz, mas nem sempre são ouvidos. E, portanto, eu acho inadmissível o que está a acontecer no Brasil, e eu acho que o atual Presidente da República tem uma responsabilidade moral acrescida, que, se tivesse alguma dignidade, já devia ter tomado medidas adequadas à situação que se respira e que se vive no Brasil. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então com política internacional. Voltamos a ver-nos ainda nesta semana. Até à próxima. Muito obrigado, até à próxima. Foram estes os temas do Espaço de Opinião, hoje com Narciso Miranda. Eu estou de regresso amanhã.